vamos lá, hoje é dia de primícias, e nós já vimos a manifestação de Deus aí, até, né, nesse começo aí do culto, no louvor, Deus fez coisas maravilhosas. Então eu quero falar hoje sobre uma grande colheita. Fala, uma grande colheita. Só eu que estou com frio, será? A mão está gelada aqui. Vamos lá, Marcos capítulo 4, livro de Marcos capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode ler? E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, lhes dizia a sua doutrina. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. Um produziu 30, a outro 60, a outro 100. Disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Depois o resto a gente vai trabalhando. Mas você percebeu que a semente é algo muito especial na presença de Deus? Que quando nós falamos de semear, não é uma, como diz assim, uma escolha, é uma necessidade, é um objetivo. Semear em todas as áreas, semear nas nossas amizades, semear realmente na nossa saúde, fazer coisas que possam mudar a nossa estrutura, é a base, é quando nós temos um carinho por isso. Nossa posição sempre deverá ser a de estar semeando para uma grande colheita. Diga, eu vou semear para uma grande colheita. Porque não existe colheita, meu irmão, sem semeadura. Você não vai colher se você não semear. Se aqueles homens lá no campo ficassem esperando que de repente viesse lá, né, uma bênção, e começasse a nascer as plantinhas, começasse a nascer a soja, o milho, ou o algodão, ou qualquer outra coisa, talvez até alguma coisa nascesse, porém seria reduzido e seria realmente em uma área, porque não daria para ter toda essa estrutura. Mas quando você deseja, quando você quer, quando você objetiva ter um campo de boa colheita, você tem que passar primeiro pela semeadura, porque a semeadura vai privilegiar você na resposta que você precisa, naquilo que você busca. Se você souber escolher a semente, veja bem, se você souber escolher a semente, então você poderá ficar tranquilo, porque a colheita será o resultado da semeadura desta semente. Vou ler de novo para você gravar. Se você souber escolher a semente, diga, se eu souber escolher a semente, eu vou poder ficar tranquilo, porque a colheita será o resultado da minha semeadura, da minha semente. Tem gente que está reclamando da colheita, mas não está prestando atenção no que é que ele está semeando. Quando você escolhe uma boa semente para colocar, você com certeza terá uma resposta, uma boa colheita. Quando você coloca qualquer semente, você vai ter uma dificuldade, porque você vai colher aquilo que você plantou. E muita gente planta qualquer coisa e reclama depois quando chega o dia da colheita. Tem outros que nem plantam e ainda recebem o milagre de colher alguma coisa. Então é hora de nós mudarmos o nosso enfoque. Então não tenha medo de colher a semente que você mesmo plantou. Diga, eu não vou ter medo, porque eu vou colher daquilo que eu plantei. Amado, isso vale para o espiritual, isso vale para o sentimental, isso vale para o financeiro, isso vale para todas as áreas da sua vida. Alguém que tem o objetivo de ser um grande profissional, ele se prepara para isso, ele procura
estudar, ele procura comprar material, ele procura às vezes até mesmo entrar pelos cursos ou caminhos que vão dizer para ele alguma coisa nesse sentido. Então, quando nós queremos que Deus faça um milagre financeiro na nossa vida, nós temos que atentar para quais são os preceitos na Bíblia para que Ele abençoe a nossa vida. Não é o mundo, é Deus abençoando. Ele vai movimentar até o mundo, se necessário for, para que você tenha a colheita conforme o seu desejo, a sua petição. Mas para isso, eu tenho que cumprir os seus princípios, eu tenho que seguir pela sua palavra. Lembre-se, Deus dá a semente, mas a semeadura dependerá de você. Diz: Deus me dá a semente, mas plantar é comigo. Nós precisamos entender, até a Bíblia diz isso: Deus dá semente ao que semeia. Mas tem gente que prefere comer a semente, prefere usar a semente para outra coisa, e depois ele não vai ter aquilo que ele tem como objetivo ou desejo, e aí ele vai dizer que as coisas não estão boas. Eu ainda era jovem, tinha um amigo que tinha uma chácara muito grande, e ele cismou de plantar feijão, e ele foi e comprou um feijão especial, que eles chamam lá de estrela, né? Feijão estrela, que é um feijão que foi preparado para ser bom na plantação e muito melhor ainda na colheita. E aí ele comprou, preparou, mandou entregar lá na chácara. Ele tinha um caseiro, informou o caseiro: olha, isso é para nós plantarmos, esse feijão é muito bom e tal. E aí ficou um mês e meio, por aí 2 meses, sem ir lá. E aí nós fomos lá, até levamos alguns amigos para brincar lá, para jogar bola e coisas do tipo. E quando ele chegou lá, e ele foi, olhou, e nada tinha sido plantado. Ele falou: oxa vida, o caseiro não fez o que eu pedi. Mas aí ele foi até o celeiro onde ele guardava, e quando ele chegou lá no local, tinha menos de 1/3 de um saco daqueles grandes, talvez uns 15 quilos, alguma coisa assim. E ele falou: peraí, aqui tinha 4, 5 sacos de feijão daqueles grandes. E ele foi atrás dele, mas já foi nervoso atrás do rapaz: cadê o resto do feijão? Ele falou: olha, o senhor sabe, eu precisava comer, e também eu achei que por bem seria bom, né, trocar por um pouco de coisas lá para os animais, lá, feno, não sei o que. Então eu dei um saco desse em troca de feno, eu dei um outro saco em troca de arroz, e esse outra parte nós comemos aqui em casa. O homem deu pulos e falou: seu Jegue, você não entendeu, esse não é um feijão comum, esse não é um feijão normal, esse é um feijão que foi tratado para poder dar uma boa colheita. Ele falou assim: para mim é tudo igual, comi. Assim muita gente tem feito. A parte que cabe nós entregarmos para Deus não é normal, é prêmio, é estrela, é aquela que vai trazer para nós o que? Multiplicação, prosperidade, realização. A Bíblia fala que nós entregamos. Ele fala, quando eu falo do dízimo, o que ele fala? Que você vai trazer a casa do tesouro, e ele vai repreender devorador, migrador, cortador, roubador, vai repreender tudo. E quando eles eram, vamos dizer assim, para as primícias, o que eles faziam? Eles plantavam, a primeira parte da colheita eles tiravam, levavam até os sacerdotes, para que os sacerdotes abençoassem. Para quê? Para que todo o restante da colheita fosse abençoada. Então existem algumas características. Mas apóstolo, já estava tudo mesmo lá, já tinha crescido, já era hora de colher. Mas você já reparou que muitas vezes, mesmo quando o dinheiro é seu, você já trabalhou, você vai receber o salário e acontece alguma coisa? Às vezes acontece alguma coisa no banco, às vezes acontece com o governo, às vezes acontece até com você mesmo, que vem uma situação difícil, você tem que gastar aquele dinheiro para poder prover uma situação. E nós, às vezes, vamos dizer assim, não nos atentamos que o dinheiro que nós recebemos pode ser roubado mesmo, literalmente. Quando nós colocamos nas mãos de Deus a prosperidade, a multiplicação. Por isso que ele falava o quê? Que as espigas que caíssem não era nem para pegar, tinha que ter o quê? Prosperidade. Ninguém deixa o que cai se ele precisa. Imagina que você ganha lá, vamos dizer, tem R$100 e cai 20,
e você olha e fala, vou deixar 20 reais aqui, não, eu vou pegar, porque 20 é muito. Mas a forma que Deus falava, Ele dizia o quê? Que tudo que caísse na hora da colheita, deixasse. E aí, inclusive, não colher o que estava perto da cerca, o restante que estava perto da cerca, sabe por quê? Era para as viúvas, era para os órfãos, era para as pessoas que precisassem. Agora, Deus jamais ia pedir para eles darem uma parte dessa forma, ou deixarem uma parte dessa forma, se não houvesse uma boa colheita, se não houvesse uma grande colheita, se não houvesse uma maravilhosa colheita. Porque eles iam dizer, peraí Deus, como é que eu vou dar se não está sobrando, se não está acontecendo? Então ele sempre dizia o quê? Primeiro você leva ao sacerdote, apresenta ao sacerdote, ele vai levantar aqueles primeiros molhos, vai orar por eles, e todo o restante da sua colheita será abençoada. É assim, lembre-se, Deus dá a semente, mas a semeadura dependerá de você. Antes de tomarmos a atitude de semear, precisamos preparar o terreno. Porém, antes de prepararmos o terreno físico, preparar primeiro o terreno da alma, dos nossos sentimentos. Amado, quando fala de dar oferta, ele fala de dar oferta como? Com alegria. Não fala para você dar oferta com mágoa, com tristeza, chateado. Eu vou dar porque mandaram dar. Não. Eu estou aqui colocando, eu estou aqui entregando minhas primícias, porque eu acredito. Eu estou entregando meu dízimo, porque eu acredito que há um Deus todo-poderoso que está sobre a minha vida. Porque, como disse aqui o Alan, quando ele falou que apesar da dificuldade não lhe faltou nada. Apesar de ele não estar trabalhando, fazendo só bicos, e às vezes trabalhar uma semana, na outra não, o seguro-desemprego dele ficar retido, mas no final o Senhor dava a provisão. Essa é, vamos dizer assim, a melhor parte. Porque quando nós estamos bem, quando eu estou com dinheiro, eu nem me preocupo com isso. Mas quando há ausência do dinheiro, é que eu vou ver a manifestação do poder de Deus. É aí que eu vou ver o que Deus faz. Quando eu vou me preparar para casar, quando eu tenho que ter dinheiro por causa do bebê, quando eu estou em uma situação difícil, quando eu fui dispensado, quando a minha empresa já não é mais a minha empresa, aí eu vou ver a mão de Deus, aí eu vou ver a manifestação do Senhor. Quando de repente uma empresa pode crescer, mas precisa de mão de obra, e eu não acho a mão de obra, mas eu vou lá e falo, Senhor, eu tenho sido fiel na tua casa, e eu preciso agora da tua ajuda, e Deus traz de onde você não espera as pessoas, e elas vão se encaixar perfeitamente naquela necessidade que você tem. Isso é manifestação que nós reconhecemos quando nós estamos apertados, com dificuldades, e isso precisa estar no nosso coração, porque ela faz a diferença. Não quando nós temos tudo, quando você tem um bom convênio médico. Quando é que você sabe que ele é bom? Quando você tem um seguro, quando é que você sabe que ele é bom? Tem um amigo que ele pagou seguro 2 anos, e daí o dia que roubaram o carro dele, aí o pessoal falou, onde estava o seu carro? Estava em tal lugar. Mas o seu seguro só ia até aquela cidade, a cidade vizinha não ia. Ele falou, como assim? Está escrito lá, você não leu? Tem uma região, até uma região você estava coberto. Ele falou, mas eu trabalho com representação, vendas, eu pus o seguro pensando que eu podia ir para outro estado e nada ia acontecer. Não, você está protegido no estado de São Paulo. Saiu, aí ele viu que o seguro dele não era bom, aí ele viu que o seguro dele tinha uma deficiência, e aí ele lembrou que ele pagou mais barato, que quando ele foi fazer o seguro, uma outra seguradora ofereceu para ele um seguro mais em conta, e ele, como não tinha o Zinho para cuidar dele, para falar para ele o que é certo e o que é errado, acabou tomando uma atitude errada e acabou se prejudicando. Então nós precisamos sim ter o melhor. Quando? Quando nós estamos bem. Por quê? Quando vier a dificuldade, o Senhor proverá, o Senhor restabelecerá, o Senhor trará sempre o melhor, e nós não vamos ter aquilo que, vamos dizer assim, traz dor, traz sofrimento. Nós precisamos avaliar o nosso coração, para entender que fomos colocados debaixo da orientação de Deus. Nós não estamos fazendo de qualquer jeito. Eu acredito, no dia que eu comecei a ir para a igreja, a frequentar a igreja,
alguém perguntou, mas você vai ser dizimista? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, mas você não acha que isso é errado? Eu falei, olha, eu é que fui para a igreja, eu escolhi ser cristão, eu escolhi a Bíblia como minha regra de fé, então tudo que está na Bíblia tem que ser cumprido. Por quê? Porque ninguém me arrastou para cá, eu vim porque eu quis. Se eu vim porque eu quis, agora eu sigo as regras da palavra de Deus, eu sigo a regra daquilo que está na Bíblia. Porque o dia que eu fui trabalhar numa empresa, me falaram assim, você entra às 8 da manhã, passa o cartão, sai ao meio-dia, almoça, passa o cartão, volta a 1 hora, almoça, passa o cartão, sai às 5:30 da tarde, passa o cartão. E me disseram, você vai trabalhar no setor tal, e me disseram que o serviço que eu ia fazer no setor, e eu aceitei. A partir daquele dia eu fazia exatamente o que estava estabelecido. Toda vez que eu saía fora do padrão, o que acontecia? Domingo ia embora, né? Você chegou lá, nesse dia me atrasei 1 hora, desculpa aí, não foi por mal. Ele falou, não tem problema, você tem mais um atraso. Desculpa o segundo atraso. Ele falou, não tem problema, seu domingo já foi embora. Por quê? Eu estava quebrando princípios. Eu estava quebrando princípios. Quem quebra princípios tem algumas dificuldades. Com Deus é a mesma coisa. Se eu sou primiciante, eu estou cumprindo um princípio de Deus, e se eu estou cumprindo o princípio de Deus, Ele vai prosperar toda a minha colheita, vai abençoar, porque eu estou dentro. É assim, o salário no final do mês nós recebemos porque trabalhamos durante o mês. Então, se nós entendermos que é muito simples a manifestação de Deus, nós não vamos mais querer explicação. Mas me explica melhor esse negócio aí. Mas está aqui na Bíblia. Estou lendo, mas me explica melhor aí. Quer uma explicação melhor? Você acredita em céu e inferno? Você quer ir para onde quando você morrer? Para quê? Procura maiores explicações. Talvez o inferno seja melhor. Ninguém quer explicação? Tá. Mas todo mundo quer explicação do dízimo? Quer explicação da primícia? Porque nós pensamos em nós mesmos. Nós estamos pensando com a carne e não com o Espírito. Nós estamos pensando em lucro pessoal e não na evidência da glória. E é isso que tem roubado o ser humano cristão. Porque ele entra na igreja, mas ele entra com parâmetros pessoais da carne. Ele olha para a Bíblia, mas se ele pudesse, ele destacava aquela folha. Não. A palavra de Deus é a mesma. Há mais de, 4.000 anos, 5.000 anos, e depois foi renovada em Jesus. Eles foram perguntar para Jesus, e ele diz, eu não vim para tirar, eu vim para fazer cumprir. Eu não vim para birrogar, como está lá, eu vim para fazer cumprir a palavra. Ele não veio tirar. Quando o pessoal perguntou, mas deve dar dízimo, lá em Mateus 23, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo, ele falou, deveis fazer isto, porém sem esquecer aquilo. Ele estava falando, vocês vão fazer, sim, amar, respeitar, cuidar, mas também vão fazer o que estava sendo determinado. Por que ele fez isso? Para tirar a dúvida das pessoas, que não foi o dízimo, é do Novo Testamento, ou é do Velho Testamento. Quando nasceu o dízimo? Com quem? Não foi lá com Melquisedeque? Sim ou não? Vocês não lêem Bíblia, não? O povo, que é isso? Né? Abraão, ele recebeu lá o dízimo de Melquisedeque, que era um rei. E aí já existia Moisés? Não. Ou seja, Velho Testamento eles contam a parte de Moisés, então foi antes. Ou seja, o dízimo existe desde o começo da Bíblia e foi confirmado por Jesus no Novo Testamento. Então, se você lê a Bíblia, você vai ver como muita gente está se enganando porque não conhece a palavra de Deus. Agora, quando nós olhamos para isso, a gente começa a ver casos de sucesso com as pessoas que foram fiéis. Se nós olharmos aqui e lembrarmos um pouco, no livro de Gênesis mesmo, quando o filho de Abraão, Isaac, o que aconteceu? Isaac, ele sofreu ali uma necessidade, porque havia uma grande fome, foi parado em Gerar, aí ele foi para lá e de repente, ele teve que cavar poços, o pessoal tampava os poços, ele queria, cavava outro, eles tampavam o outro, diziam que era deles e tal, mas aí veio o Reobote, um poço que era
uma bênção tremenda. Mas cada passo que o pai dele ensinou para ele era assim: toda vez que Deus falar com você, estabeleça um altar e adore. Toda vez que havia um altar, havia um sacrifício. Não havia altar sem sacrifício. Nós até já usamos aí, dissemos o que? Altar sem sacrifício é palco, não é altar. Para ser altar, tinha que ter sacrifício, tem que ter sacrifício. E isso faz parte da nossa vida. E aí ele foi, e de repente aqui em Gênesis 26:12 fala assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A mesma terra que não produzia, passou a produzir, e ele fala 100 medidas, quer dizer, como se dissesse 100 vezes mais. E aí o pessoal fala: mas como é que aconteceu isso? O Senhor o abençoava. Mas o abençoava por quê? Porque ele tinha afinidade e honra a Deus. Toda vez que alguma coisa acontecia, o que ele fazia? Estabelecia o altar, sacrificava, ofertava, vamos dizer, ao Senhor. Para ficar mais fácil de entender, ele ofertava ao Senhor alguma coisa e adorava a Deus, e ali o Senhor se agradava dele. Por isso a proteção de Deus estava sobre a vida dele. Se o Senhor estava abençoando a Isaac, com certeza é porque o Senhor estava feliz com Isaac, estava dentro da vontade. E como já dissemos, Deus nos dá a semente, mas a obrigação da boa semeadura é nossa. Nós é que escolhemos. Nós é que escolhemos se nós vamos orar ou se nós vamos dormir. Nós é que escolhemos se nós vamos cumprir a palavra de Deus ou se nós vamos cumprir a palavra do mundo. Nós é que escolhemos se vamos dar as nossas primícias ou se não vamos dar as nossas primícias. É uma escolha pessoal. Vocês já viram alguma vez vir um anjo do céu com uma arma na mão, colocar na sua cabeça e dizer: perdeu, perdeu? Já viu alguma vez assim? Nunca viu, né? Ele nunca falou isso para você. Por quê? Porque Deus não tem esse tipo de comportamento. Ele nunca vai tomar o que é seu, mas ele deixou uma restrição. Dízimo, primícia, é para aqueles que amam a Deus, para aqueles que sacrificam a Deus, para aqueles que honram a Deus com aquilo que ele tem de melhor. Então é a tua escolha. Isaías 30:23 fala assim: então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Você reparou? Ele fala assim: te dará chuva sobre a tua semente. Adiantaria ou adianta chover numa terra sem semente? A terra, tudo bem, vai receber água, mas vai produzir o quê? Poça, nada mais que isso. Não vai virar. E é isso que nós estamos entendendo. O Senhor só pode prosperar você se Ele puder chover na sua o quê? Semente. Será que você tem sido uma pessoa que tem semeado? Pastor Fábio, ontem, né, que ele estava falando sobre semeadura, e ele estava falando sobre sacrifício, né? Sobre uma boa semente, sobre o que você coloca, como você coloca. Então imagina que de repente Deus fala assim para você: bom, de tudo que você colocou na minha casa financeiramente esse mês, eu vou multiplicar por 100 mil. Você fala: meu Deus, como eu sou cabeçudo, porque eu não dei logo mais. Não é assim? Eu tinha um amigo que ele gostava desse negócio de jogo do bicho, quando a gente era do mundo. Ele gostava desse negócio, todo dia um japonês, olha que coisa interessante. Ele gostava muito disso, ele fazia conta e tal. E aí ele ficava todo dia pondo lá a fezinha dele, aquelas tranqueiras dele, perdendo. Aí um dia ele ganhou. Ele estava lá chateado, abatido. Eu falei: cara, por que você está abatido? Você, pela primeira vez, você falar que ganhou esse negócio, você está sempre perdendo. Ele falou assim: porque pela primeira vez eu investi, eu coloquei lá R$5. Eu sempre jogo tipo 20, e justo hoje eu joguei 5. Ele queria que a semente dele fosse maior. Por que será? Por que ele queria que a semente dele fosse maior? Porque ele estava pensando na multiplicação para a resposta que viria no bolso dele. Porque aqueles jogos lá é proporcional ao que você investe, né? Então ele, puxa, justo dessa vez
eu dava risada, porque ele perdia tanto dinheiro, uma vez que ele ganhava os trocadinhos, ele ficava tão feliz. Eu falava, você não faz conta não, para saber que você está perdendo. Quando nós não entendemos isso, a gente não tem vontade de colocar o nosso melhor. A gente pensa assim, eu estou dando, vamos dizer, a esmola. A gente está dando a esmola. Quando eu era criança, na igreja que eu ia, a gente falava assim, ali tem a caixinha para esmola, a gente colocava lá. Então às vezes pegava uma moeda, pegava um negócio. Qual é a cabeça ali? Estou dando alguma coisa para ajudar os pobres, porque quem dá aos pobres, empresta a Deus. Não é assim? Já ouviram essas frases? Eu ouvia muito isso, porque meu pai andava muito com padres e tudo. Eu ouvia muito isso. Aí de repente você fala assim, está tudo errado. Você não está emprestando nada para Deus, você está devolvendo para Deus. Você está entregando aquilo que Deus primeiro colocou na sua vida. Então se Ele não tivesse colocado na sua vida, então, por exemplo, moeda não deveria entrar naquela salva, ou naquela caixa. Por quê? No gasofilaço, sei lá, o nome. Por quê? Porque eu estou dando o que restou, sobra. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera o nosso sacrifício, o nosso melhor. É por isso que quando fala de dar primícia, quando fala de dar dízimo, não é o fim, é o começo. Você primeiro honra a Deus, depois o restante. Mas apóstolo, se eu primeiro honrar a Deus, vai faltar dinheiro. O que Elias falou para aquela mulher quando ela falou assim, eu só tenho um pouco de azeite, eu só tenho um pouco de farinha, eu vou fazer um bolo, eu e meu filho comeremos e depois... O que ele falou para ela? Ouça bem, dona viúva, primeiro faça um bolo pequeno para mim, eu comerei, e o azeite da botija não acabará, a farinha da panela não acabará, até que volte a chover. Ela pensou, falou, pô, esse negócio é bom, porque apesar de tudo eu vou comer, mas eu vou morrer. Mas se eu entregar primeiro para o homem lá de Deus, deixar com ele, o restante pode continuar se multiplicando. Quando você dá o primeiro, você está garantindo a continuidade. Quando você dá o resto, é porque você já está no resto, porque você já está na pior, porque você já não tem muito dinheiro mesmo, que a coisa já ficou ruim, por isso você dá o resto. Porque de repente, nessa situação, olha, dá para fazer o dízimo dos 10% por 5%? Dá um desconto aí porque eu não tenho dinheiro. O Deus sabe da minha dificuldade, Ele sabe, Ele queria mudar, mas quem não quer mudar somos nós, quando nós não tomamos uma posição de honrar a Deus com o nosso comportamento, de ouvir os princípios e fazer, cumprir. Para quê? Para que Deus possa prosperar a minha vida. Na verdade, Deus não quer tirar, Deus quer acrescentar. Por isso Ele diz para você ser fiel, para que Ele possa multiplicar na tua vida. Mas por que Ele não multiplica primeiro? Porque aí você não daria nada. A Bíblia diz, se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Por que ela diz isso? Porque ela sabe que muita gente, quando cresceu, esqueceu de Deus. Cresceu, começou a viver a vida dele. Primeiro ele ficava feliz de ter um carrinho simples. Primeiro ele ficava feliz de ter dinheiro para gasolina para vir na igreja. Mas aí Deus foi dando prosperidade, ele comprou um carro melhor, tem dinheiro para gasolina, aí foi lá, comprou uma chácara em algum lugar, aí de repente já não dá mais tempo para ir para a igreja. Não dá tempo, estou tão ocupado. E você sabe que é longe para vir de lá até aqui, não é? Tudo isso a gente sabe, mas não era para ficar mais perto de Deus que ele estava pedindo a bênção. Então nessa visão é que Deus nos chama a atenção, para que a gente se prepare. Então dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra. A afirmação ou a resposta de Deus é objetiva: chuva sobre a tua semente. O Senhor mandou a chuva direta e objetivamente sobre a semente, para que houvesse o resultado esperado. Deus quer mandar a chuva na tua semente, quer mandar prosperidade na tua semente. Mas será que tem semente? Será que eu estou colocando a semente certa? Será que eu estou sendo fiel? Ou será que eu estou brincando com essa situação? Porque tem gente que dá a oferta porque alguém do lado está dando. Não faça isso, irmão. Se você vai dar, olha, eu vou dar minha primícia hoje, vou subir, pegar aquele envelopinho, vou passar por lá porque está todo mundo indo, eu vou também. Todo mundo vai achar que eu sou. Não faça isso. Os olhos de Deus penetram até a divisão da alma e do espírito.
e sabe quem são os sinceros e os não sinceros. Eu prefiro que Ele nos julgue como, vamos dizer assim, pessoas que ainda não têm a capacidade espiritual de entender quem é Deus, do que realmente ser um enganador. Porque quando Deus parou através do Espírito Santo, Pedro recebeu Ananias e disse: Ananias, vendeste portanto aquela propriedade que você está dando dinheiro? Ananias falou para ele: sim, vendi. Ele falou: Ananias, por que me mentiste ao Espírito Santo? Sendo teu, não estava contigo, mas porque mentiste ao Espírito Santo, vai morrer agora. E ele morreu. Velho ou Novo Testamento? Velho ou Novo Testamento? Novo. Novo Testamento quer dizer que, peraí, como é que o cara morreu? O Novo Testamento é o tempo da graça, porque Deus é justo e Ele não gosta. Aí veio a mulher do homem lá do Ananias. O que ela, Safira, o que ela falou? Safira, é verdade, seu marido vendeu? Vendeu mesmo. Ainda estão aí os pés daqueles que levaram o corpo do seu marido. A mulher pifou. Mas por que aconteceu isso? Porque, como ele disse, sendo teu não estava contigo, para que mentir? Para que enganar? Ou eu sou cristão ou eu não sou cristão. Ou eu estou dentro da igreja para adorar a Deus, ou eu não estou, eu estou passando. Olha, na verdade eu vim aqui hoje porque eu fui convidado. Glória a Deus e aleluia. Fique em paz, até o dia que Deus tocar no seu coração, ao ponto de você entender quem é Deus, e você mesmo dizer: eu não quero mais viver o engano, eu quero viver a verdade. Eu não quero só um pedacinho da bênção, eu quero intimidade. Eu não quero falar de Deus na terra, eu quero entrar no céu. Eu quero entrar no céu. Porque fidelidade é isso, né? Fidelidade é isso, é você ir até o fim. Quando nós entendemos isso, nós entendemos por que lá em Malaquias, no capítulo 3, diz assim: roubará o homem a Deus? Mas todavia vós me roubais. Opa, no que? No que ele fala que rouba? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ele diz assim que nós temos que dar o dízimo, não é opção. E aí, quando nós não damos, ele diz que nós somos... O que nós somos, irmão? Se nós não damos? E aí, se a gente for lá em Apocalipse, em alguns livros, diz que os roubadores não entrarão no reino de... E agora? Como é que fica essa história? Pense em casa depois. Vou deixar para você pensar. Se quisermos ter a bênção de Deus, teremos que estar centrados na orientação de Deus. Nós não podemos estar centrados na orientação dos amigos, mas de Deus. Não é qualquer semeadura que terá a bênção de Deus. Teremos que estar dispostos a seguir a orientação todo o tempo. Quantas vezes as pessoas começam bem, mas ao longo do caminho vão se perdendo. Ele até faz direitinho 1 mês ou 2 meses, e depois eles vão largando. Depois já não sabe mais se dar, começa a ter uns comportamentos. E a parábola do semeador, ela é muito clara nos seus ensinamentos para a nossa vida espiritual e financeira também. Veja que é ensinamento do próprio Jesus. E outra vez começou a ensinar junto do mar, ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina: ouvi, e eis que saiu o semeador a semear. Ele vai explicar para eles. E o semear, o entregar, é uma doutrina de Jesus, é uma orientação do próprio Jesus, tem função tanto no espiritual como também no financeiro, né? Não para nos diminuir, mas para trazer realização. É bom demais isso. Jesus faz uma separação entre cada tipo de semeador. Você reparou que ele foi falando de cada tipo? E depois, na parte, eu não quis ler tudo ali, mas primeiro ele fala tecnicamente, como, vamos dizer assim, agricultor. Mas depois, quando os próprios discípulos dizem para ele: Senhor, nós não estamos entendendo bem, ele fala: mas como vocês não estão entendendo? Então eu vou trazer para a realidade espiritual. E eu vou citar agora, né, os 4 itens aqui, como ele está colocando, né? Jesus faz uma separação entre cada tipo de semeador. Primeiro, veio a igreja, mas não pertence à igreja.
Ele veio para a igreja, mas ele não pertence à igreja. Então olha o que acontece, versículo 15: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do seu coração. Ele veio na igreja, recebeu aí a palavra, recebeu a orientação de como é importante dar a primícia, viver a bênção de Deus através da semeadura, mas quando ele está saindo ali fora, alguém diz para ele: você não deu dinheiro na igreja não. E ele fala: não. Aí pergunta assim: você é primiciante? Ele fala: não, eu dei uma oferta lá. Ele já está com o coração: peraí, eu não posso fazer isso. Eu lembro de várias vezes, até de mim mesmo, quando eu comecei a ir para a igreja, e o pessoal perguntava: você é crente? Eu falava assim: não, estou indo na igreja. Estou indo na igreja, mas eu não sou crente. Por quê? Porque o maior medo é como os amigos, como os parentes, como às vezes até a própria esposa ou o marido vai olhar para a gente depois que a gente disser que nós somos crentes, que nós acreditamos na palavra e que nós damos sim o nosso dízimo, damos a nossa primícia, porque acreditamos que é o Deus da nossa vida que provê os nossos dias. Ah, mas o que eles vão falar? Enquanto a gente está pensando neles, nós estamos esquecendo das coisas de Deus, tá? Está visitando a igreja, mas não acredita no Jesus da Bíblia. Está ali por algum interesse pessoal, sentimental, político, vai achar defeito em tudo e em todos, porque seus ouvidos estão abertos sempre para as coisas do mundo, para aquilo que o inimigo fala. Segundo, não tem raízes em Jesus Cristo, naquilo que o Messias falou. E da mesma forma, os que receberam a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Não tem raiz. Eles vieram na igreja, às vezes até receberam uma oração, receberam um milagre, um dia chegaram e deram uma oferta, mas eles não têm raiz. Vindo uma dificuldade, a primeira coisa que ele vai cortar qual é? Dízimo, primícia. Primeira coisa: ah, rapaz, eu acho que vai faltar dinheiro por causa então já corta logo esse negócio. Tudo que é supérfluo, corta o que é supérfluo. O que é supérfluo para ele? Dízimo, primícia. E o que é importante? Gasolina, não sei o que, papapá. De repente ele está perdendo a visão. Por quê? Porque ele não tem raiz em Cristo. Pessoas que têm raízes em si mesmos nunca terão raízes em Jesus. Ouve bem, você pega aí: pessoas que têm raízes em si mesmo nunca terão raízes em Jesus. Por quê? Porque eles estão preocupados com eles e não com aquilo que Deus está falando. E isso pode mudar a sua vida. A fé dessa pessoa só está nas coisas que consegue tocar. Só naquilo que ele pode tocar é que ele acredita. E como dificuldade é ele que passa, ou como medo de não ter dinheiro é ele que passa, a primeira coisa que ele corta é isso. Peraí, isso daqui não me dá nada, isso daqui não tem. Imagina que você de repente tem um carnê da casa, sei lá, dessas casas aí que vende Bahia, Riachuelo, sei lá, qualquer um deles aí, e de repente chegou na data e você não pagou. O que acontece? SPC, juros e tal. E no céu, o que acontece? Não paguei. Eu não devolvi lá o dízimo como a Bíblia diz, não dei primícia. Ele não vai me protestar. Mas será que não é pior quando eu não tenho a proteção de Deus do que quando eu tenho meu nome no SPC? Porque o SPC do céu é um pouco mais rígido. Quando eu quebro a minha aliança com Deus, eu quebrei a aliança com Deus. E aí? Muitas vezes nós não pensamos nisso. Por isso, quando as coisas ficam difíceis, tipo tribulação, eles abrem mão imediatamente da palavra profética do Senhor. Não da minha palavra, porque eu estou aqui só falando o que está na Bíblia, mas da palavra que Deus deixou, da palavra que Jesus declarou, daquilo que está relacionado. E é isso que nós não podemos cortar. Não tem raízes, não estão ligadas na igreja e nem em Cristo. Quem não tem raiz é um passeio. Olha, boa essa palavra. Puxa vida, hoje a ministração foi muito gostosa. Eu senti uma alegria naquela ministração. Foi legal, né? O que mudou a sua vida é raiz. Porque a raiz
ela se alimenta daquilo que é regado, daquilo que é colocado ali na terra, sais minerais e tudo. Quando a planta não tem raiz, ela pode durar um tempo. Pode pegar uma rosa, você põe uma rosa lá num copo d'água que seja, você pensa assim, ela vai se alimentar, ela não se alimenta, ela se mantém por um pouco de tempo, mas uma semana depois ela já foi embora, até se abre, mas ela morre, porque ela não tem os sais minerais, ela não tem estrutura. E nós estamos aqui falando do que? Da estrutura, do alimento, daquilo que é necessário. E Jesus precisa que você tenha raiz nele, que você ouça a palavra dele como algo de transformação. Terceiro, tem os olhos nas coisas do mundo, tem os olhos nas coisas do mundo, e os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Estas pessoas sempre estão fazendo contas do que poderiam fazer com o dinheiro que entregam na igreja do Senhor. O pessoal fala assim, puxa, o que eu estou dando agora já é um valor alto. Primeiro, ele pensa que esse valor é a prestação de alguma coisa, de um consórcio, qualquer coisa. Segundo, ele pensa, puxa, se ajuntasse poderia viajar mais longe minhas férias. Terceiro, poderia ter trocado meu carro. Quarto, poderia ter comprado aquela roupa. Quinto, começa a avaliar as coisas que são compradas na igreja, se eram necessárias mesmo. Olha lá, eu estou colocando aqui meu dinheiro, mas eu não concordo no que está sendo usado. Eu acho que se fosse por mim, ao invés de colocar de repente um telão, um negócio desse, eu preferia ter trocado todas as coisas das crianças lá. Não, eu acho melhor que mexesse na cantina. Não, eu faria o seguinte, eu arrumaria aí o pátio para caber mais carros. Não, eu estou sempre julgando porque os meus olhos são olhos do mundo e não olhos daquilo que Deus está colocando. Começa a avaliar porque o seu pastor, o seu líder, tem coisas que ele não tem. Peraí, eu dou dízimo e eles têm coisa e eu não tenho. Ele começa a avaliar por aí, ele tira os olhos da orientação de Deus, por isso não alcança seus objetivos e passa a acreditar que o melhor é parar de ofertar, parar de dar primícia, parar de dar dízimo. Por quê? Porque os olhos dele são materiais e ele está comparando. Apóstolo, será que isso acontece? Eu lembro uma época que o pastor Marcelo tinha uma pessoa, né, que ele trabalhou na BASF até com ele, e aí alguém lá da firma chegou lá e falou para ele assim, você está dando esse dinheiro de dízimo na época, né? Dá para pagar a prestação de um carro, para com isso logo. E ele parou. Lógico, vai estar uma orientação maravilhosa dessa, ele parou. Passou pouco tempo, ele ficou doente, passou pouco tempo, a empresa mandou ele embora, e aí ele começou a perder dinheiro, não conseguia. Conclusão, ele não tinha o que comer. Aí um dizimista chamado pastor Marcelo pegava a comida e levava para ele. Depois de um tempo ele volta para a igreja e coloca lá, meu maior erro foi ter acreditado que eu era um ótimo profissional, que não dependia de Deus, e que o meu dinheiro poderia comprar mais coisas do que dar dinheiro na mão de Deus. Aí voltou, se tornou dizimista de novo, conseguiu um emprego, continuou a vida dele. Aí você fala, e agora, irmão? Quanta gente faz coisa similar, desacredita que Deus pode regar a semente, que Deus pode chover na semente, e que Deus pode trazer o crescimento e a colheita que você sempre imaginou, sempre desejou para a tua própria vida. Jesus faz uma separação entre cada tipo de semeador. Jesus sempre enxerga os fiéis. Diga, Jesus sempre enxerga os fiéis. Pode, meu irmão, você fala assim, mas minha fidelidade é tão pouca, apóstolo, eu ganho pouquinho, eu ganho lá R$500 por mês, ou seja, 3% mais ou menos, que é a primícia, é tão pouco. Se for ver, não chega a R$15, apóstolo. É que Deus não vai fazer muita coisa com esse dinheiro. Meu irmão, Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus está preocupado com o seu comportamento de fidelidade, em você se posicionar, em você chegar lá, aquela mulher deu as 2 moedinhas lá na frente de Jesus, e Jesus falou o quê? Que ela tinha dado mais do que todos os outros que lá estavam, porque os outros, alguns deles, tinham muito dinheiro e abanavam o dinheiro para dar, mas ela deu tudo o que ela tinha. Eram 2 moedas, mas era tudo.
Ele olha para a fidelidade, Ele acompanha a tua fidelidade. Fidelidade não é um dia, fidelidade é um comportamento que vincula a nossa vida, é diferente, e nós muitas vezes estamos perdendo essa definição. Então, quarto, o comportamento, do semeador que Deus se agrada demais, os fiéis, olha o que ele fala: e estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, dão o fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100. Ele está dizendo o quê? Que quando é fiel, eles vão gerar frutos naturalmente, mas não vão gerar frutos quaisquer, não vão prosperar de qualquer maneira. Eles vão pegar cada fruto que eles tinham e multiplicar. Aqui ele fala por 30, por 60 e outro por 100. Ou seja, quando você ouve a voz de Deus, obedece à voz de Deus, segue os critérios do Senhor, o que está na sua mão vai ser multiplicado por 30, por 60 e por 100. Imagina, meu irmão, vamos fazer um pensamento bem bobinho, bem humilde. Eu, quando dou as minhas primícias, são 10%. Quando eu dou minha primícia, é um dia dos 30 dias, que fazendo uma conta simplória, vai quase 3%, então são 13%, e aí fica na minha mão 87%, mas se Deus multiplica os meus 87% por 30, é muito mais do que aquela diferença dos 13%, e se Ele multiplica por 60, e por 100, nem tem conta. Se Ele está dizendo que é Ele que faz isso, tudo que eu der para Deus é pouco perto daquilo que Ele vai me dar, é pouco perto daquilo que Ele tem me dado, que Ele tem me prosperado, que Ele tem me acrescentado, que Ele tem me realizado. São aqueles que perseveram na palavra de Deus e por isso são dizimistas e primiciantes, e por serem fiéis ao longo do tempo, vão colhendo as bênçãos do Senhor e dando fruto, um por 30, um por 60, um por 100. É interessante, porque normalmente essas pessoas são assim, tanto no espiritual, como também no financeiro. Quem normalmente é primiciante, quem normalmente tem dado as suas primícias, você pode olhar ele espiritualmente, que normalmente ele é sério, porque a área mais difícil do ser humano em geral, é as finanças. Ele sempre pensa nas finanças, porque finanças representam poder, representam satisfação pessoal, representam o orgulho. E se tem uma coisa que o ser humano sofre, na sua maioria, é na área de orgulho. Por isso entregar é tão difícil, por isso colocar nas mãos de Deus é tão difícil, porque nós esquecemos de Deus para lembrarmos de nós, e aí a área de orgulho fica maior. Mas quando nós vencemos essa área, diminuímos para que o Senhor cresça, aí o Senhor pode responder a você, um por 30, um por 60 e um por 100. Alguém quer essa resposta? Quer essa resposta na sua vida, nas suas contas, naquilo que você ganha? Porque essa é a palavra de Deus, esse é o caminho do Senhor para os seus queridos. Essa é a diferença que muita gente não entende. Por que os judeus prosperam tanto? E aí eles ficam nervosos. Por que o judeu prospera tanto? Porque o judeu não dá só a primícia e o dízimo. Judeu, se você pegar para olhar, ele tem várias festas e várias razões para eles darem oferta. E aí uma conta rápida que uma vez eu fiz com uma pessoa aí, e a pessoa falou assim: olha, mais ou menos que sobra na mão de um judeu é de 63% a 67%, o resto vai tudo para a mão do Senhor. Agora, fazendo isso, eles começaram a nação deles há um tempo atrás, e hoje estão aí junto das maiores nações. Hoje eles estão lá trazendo judeus de todos os lugares da terra e reenquadrando eles dentro da nação deles. Hoje, quando você chega lá, as empresas que eles têm são principalmente de informática, de informação em si, se não é a primeira, são as segundas do mundo. Nem China, nem Japão tem o que eles têm lá. Se vocês forem falar de exército, o exército deles é o exército mais bem preparado do mundo, mais do que o dos Estados Unidos, mais do que o do Japão. Aí você fala: que loucura é essa? É que lá Deus é o Senhor deles,
eles apresentam Deus como Senhor de todos eles. Todas as crianças são ensinadas desde pequeno que dízimo, que primícia, que oferta alçada faz parte da vida deles, que adorar a Deus não é uma opção, é uma necessidade. Não se vive sem Deus. Então nós precisamos rasgar o nosso coração na presença de Deus. Eles acabam por receber a multiplicação que vem de Deus. Lembra que eu falei que o Senhor dá a chuva sobre a semente? E se não tiver semente, o que vai adiantar a chuva? Eu preciso ter a semente, e a chuva virá automaticamente. O Senhor é fiel à sua palavra, para que os que são fiéis sirvam de testemunho do que Ele pode fazer na vida dos seus escolhidos. Ele faz, é fiel, porque Ele sabe que nós vamos ser abençoados e nós vamos glorificar o nome dEle. A Bíblia diz: na sepultura, Senhor, quem te glorificará? Na derrota, na vergonha, na queda, vai ser difícil. Por isso, se nós seguirmos a palavra dEle, Ele nos abençoa, e nós podemos honrá-lo, nós podemos glorificá-lo, podemos bendizer. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se manter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele diz aqui tão claramente: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Ele está falando assim: a luz é para brilhar, a luz é para aparecer, para dar visão, continuidade, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O Senhor quer trazer à tua vida a prosperidade que a palavra de Deus manifesta, mas Ele só pode fazer isso através da palavra de Deus, quando você cumprir o seu princípio, a sua parte, o seu lado. Lembra que eu falei? Ele pode dar a semente, mas quem é que tem que colocar a semente na terra? Nós. Quem coloca a semente na terra somos nós. Então Ele pode dar chuva quando você colocar a semente. Quando você não coloca a semente, eu não posso dar chuva. Quando você não coloca semente, eu não posso prosperar. Quando você não coloca semente, não dá para chamar você de fiel, não dá para multiplicar 1 por 30, 1 por 60, nem 1 por 100. Então, se eu quero a manifestação, parte de mim e não dele. Eu sou responsável por toda a manifestação de prosperidade que possa vir na minha vida, não Deus. Deus não é responsável, porque Ele já deixou decretado. Você vai, você realiza, e aí acontece. Eu trabalho o mês inteiro, no final do mês está depositado na minha conta o salário. Eu começo a faltar e eles começam a descontar. É automático. Você pode ver que hoje o pessoal põe lá a digital e já sabe, você está ou não está. Já sabe, você trabalhou ou não trabalhou. Já sabe, você fez ou não fez. Quando você coloca a sua semente, já sabe, você é fiel ou infiel. Você tem a realização ou não tem a realização? Você pode receber 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, ou não pode receber? Depende mais de você do que qualquer outra pessoa. A orientação é essa, né? Ouça, tome posse das promessas de Deus, seja um primiciante e colha das promessas do Senhor. Só colhe das promessas de Deus quem é fiel. Apóstolo, mas quer dizer que se eu não for dizimista, se eu não for primiciante, eu não vou receber? Se você não for primiciante, você pode receber, porque tem um monte de gente no mundo que está aí fora, que nunca nem entrou numa igreja e está rico. A diferença é vir da mão de Deus para eles, para vir da mão de Deus para eles, e não simplesmente por... Mas qual a diferença afinal? Deus é que garante a sua continuidade. A promessa do Senhor, quando entra na nossa vida, o diabo não tem como roubar enquanto você não sair da presença dele. Ao redor estão os anjos do Senhor, ao derredor estão os demônios. Enquanto você está com Deus, esses anjos estão à sua volta. O diabo não tem como tocar nas suas finanças. Quando você abre espaço, quando você sai da fidelidade, quando ele tem condição de passar e entrar na tua intimidade, e mexer na tua casa, mexer nas tuas finanças. Por isso, não adianta eu falar, eu tenho que realizar. O que eu faço fala mais alto, né? O que eu faço fala mais alto do que eu falo.
Aquilo que eu estou falando é uma coisa, mas aquilo que eu estou fazendo é o que vai mostrar se o que eu falo é verdadeiro. Então hoje é dia de primícias, é dia de você colocar o seu melhor na mão de Deus e deixar Deus poder mostrar para você essa multiplicação e trazer essa realização para a tua vida. Amém?